Entre Elas VIP, o podcast onde as mulheres se conectam e se inspiram. Oferecimento: NX Creative, transformando suas ideias em resultados. Inova Hair, realçando sua beleza, elevando sua autoestima. A gente fala muito. Sempre atrasa um pouquinho. Seja bem-vindo a mais um bate-papo Entre Elas. E hoje eu estou aqui com a minha companheira de programa, a Era. E o bate-papo hoje é com a incrível Shirley, uma advogada já especializada em direito previdenciário. Então, fica aí para você saber qual é o presente que a Shirley trouxe para a gente hoje, para vocês participarem do sorteio. Mas antes disso, eu queria que você pedisse um favor para todo mundo que está assistindo, né? Isso. Curta, se inscreve, né? Curta, compartilhe, comente. E para ganhar, escreve eu quero, né? Isso, para ganhar os presentes agora aqui do Bate-Papo Entre Elas, assiste o vídeo até o final e escreve lá, eu quero, para poder vocês participarem do sorteio, tá, gente? Vai ser algo bem bacana. Ai, incrível. Que é mesmo? Não, daqui a pouco a gente conta o presente que a doutora... Fica no aguardo. Fica aí. A gente vai contar daqui a pouquinho. Agradecer também aos nossos patrocinadores, sim, né, Era, que tem nos ajudado nesse projeto incrível a entregar material, a entregar conteúdo, né, de empreendedorismo para muitas mulheres e está ajudando, né, está fazendo parte da vida de muitas pessoas. Então, gratidão a todos os patrocinadores, os apoiadores e os nossos seguidores. A doutora Shirley Prado aqui, gente. É uma excelente... Boa tarde, doutora Shirley. Boa tarde, queridas. É muito bom estar aqui contigo, porque, olha, acredito que tem muita gente que vai querer saber, tirar dúvidas. E aí, já do comecinho, eu já vou pedir para você já deixar seu Instagram, porque tem muita gente que tem dúvidas. Gente, o Instagram dela está recheado de excelentes assuntos e assuntos que realmente... faz parte do cotidiano que acontece na nossa vida. E esse assunto, hoje, sobre previdenciário, é um assunto que está na vida de todo mundo. Doutora Shirley, boa tarde. Pode falar um pouco, né, da sua carreira, como você começou, e falar hoje o que você mais atua, né? Primeiramente, né, quero agradecer. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, nos escutando. É um privilégio estar aqui, porque eu sei da importância deste programa. E eu estou aí, né, há 24 anos, trabalhando nessa área tão importante para a vida da pessoa, que é o direito previdenciário. Eu falo que as pessoas olham para mim e falam assim, mas eu estou tão longe de me aposentar. E não, queridos, nossa preocupação é hoje. Se eu fizer as minhas contribuições corretas hoje... amanhã, quando eu for me aposentar, eu estou tranquila. Ou, no decorrer da minha trajetória, se eu precisar de algum benefício, eu vou estar coberta, eu vou estar segura. O problema é quando você deixa tudo para depois. Não é? Um ano antes de se aposentar, entra no desespero e, muitas das vezes, nós temos aí algumas consequências das omissões que ocorreram ao longo da vida. Então, quando você fala em direito previdenciário, nós temos que sempre entender como seguro de vida. Eu preciso contribuir e corretamente para que eu possa ter direito aos benefícios. E quais são esses benefícios? Nós temos, primeiro, o auxílio-doença. Hoje mudou a nomenclatura para benefício por incapacidade temporária. E por que foi mudado até a nomenclatura? Porque as pessoas associavam o fato de eu estar doente para que eu tenha direito ao benefício. E não, é a incapacidade daquela doença trouxe para a tua vida. Porque eu posso estar com uma patologia, eu faço um tratamento e ela está ali equilibrada. Ela não me incapacitou. Mas existem algumas patologias que te incapacitam. Então, é a incapacidade que faz você ter direito ao benefício. Que pode ser provisória ou pode ser definitiva, né? E se for definitiva, era o que nós tínhamos antes como aposentadoria por invalidez. E que também mudou o nome para benefício por incapacidade permanente. Tá? Mas continuou sendo os mesmos benefícios, as mesmas características, os mesmos requisitos, mas acabou mudando a nomenclatura para que as pessoas não confundam tanto como antes. Né? Às vezes elas eram induzidas ao erro.
Sim. Aí, quantas pessoas, né, chegaram ao meu escritório? Doutora, eu estou doente. E você tem realmente ali o laudo médico. Mas você consegue trabalhar? Consigo. Então, quer dizer, o benefício é para quem não consegue estar trabalhando. Tá? Então, nós temos esses benefícios que você precisa contribuir corretamente e tem carência. O que é carência? É aquelas contribuições mínimas exigidas para que você venha a ter direito a algum benefício. Que nem convênio médico. Quando você faz um convênio, você não tem uma carência para você usar alguns serviços? Algumas cirurgias, alguns tipos de tratamento. É a mesma coisa. Então, para que você tenha direito a um auxílio-doença, você tem que ter, no mínimo, 12 contribuições. Mas você tem que pagar corretamente, para que as carências sejam também supridas. Entendeu? Então, não passa, porque se eu pagar atrasado, eu tenho contribuição, mas eu não tenho a carência. Tá? Então, nós temos que pagar corretamente, ter o correto, esses 12 meses, para que você tenha direito ao auxílio-doença. Eu vou falar auxílio-doença, que é mais fácil as pessoas se associarem, tá? Mas hoje o pessoal também tem o LOAS, o BPC, são diferentes? São diferentes. Então, puxa, parei de contribuir, perdi minha qualidade de segurado. Para eu voltar a contribuir de novo e ter direito ao auxílio-doença novamente, eu tenho que ter no mínimo 6 contribuições. Ininterruptas. Isso, porque eu tenho que voltar até a carência novamente. Sim. Então, nós temos os benefícios por incapacidade. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente. Tá? O auxílio-acidente é só para quem é CLT. Nós temos o auxílio-maternidade. Então, são benefícios que a pessoa pode ter direito antes de uma aposentadoria. Por isso que é importante nós sempre, na nossa vida contributiva, estar fazendo corretamente para termos direito a usufruir desses benefícios. Tá? Até uma pensão por morte. A pensão por morte, o segurado ali faleceu. Para a família ter direito a receber a pensão por morte, ele tem que estar na qualidade de segurado. Entendi. O que está acontecendo, que eu já recebi várias pessoas, né, infelizmente, é a pior notícia, gente, para um advogado. Está diante de uma esposa, uma mãe desesperada porque perdeu seu marido, né? Aquele que sustentava a família, porque ela cuidava, né, dos filhos. E ele achava besteira contribuir com o INSS. Ou ele tinha parado, ele não estava contribuindo corretamente. Ou seja, a família vai ficar sem o recurso financeiro. Sem o benefício, porque ele não tinha qualidade de segurado. Nossa. Então, o que eu tenho orientado? Gente, a gente escuta, né? Eu nem sei se eu for me aposentar. Eu nem sei se o INSS está quebrado. Faça pela tua família. Porque é muito triste. Enquanto a pessoa ainda está com problema de auxílio-doença, a gente ainda consegue verificar algumas formas, não é? Aí a pessoa está viva. A gente consegue ainda né, ter esperança de mudar a situação, ou te orientar e a pessoa corrigir. Agora não, a pessoa faleceu, a pensão por morte... Não tem o que eu fazer se a pessoa deixou de contribuir em algum momento. Isso. Nossa, olha só a importância. E a novidade do maternidade? Conta aí para nós. Tá. Isso é fresquinho. Quando você trabalha como funcionária, como CLT, nada mudou. Por quê? A partir do momento que eu estou contribuindo, eu fiquei grávida, não tem problema. Comecei a trabalhar agora, eu nunca contribuí na minha vida. 2 meses. Não tem problema. O sistema, o regime... me protege, porque eu sou empregada. E o que acontecia? Havia uma diferença muito grande para a empresária. Né? Seja ela MEI, microempreendedora, ou uma grande empresária, ou aquela autônoma, que a gente fala que é contribuinte individual. Para essa pessoa, essa mulher, ela tinha que ter no mínimo 10 contribuições, para depois ela pleitear um auxílio maternidade. Ou seja, ela não podia estar grávida nesse período, enquanto, né? Ela não tem como ela estar grávida ou então ter o seu bebezinho e já solicitar. Ela tinha que ter essa carência de 10 meses. E esse ano, porque tinha os processos, né? Por que o CLT pode e qualquer outro tipo de contribuinte não pode? Então, foi julgado inconstitucional. E para aquelas mamães que têm seus filhinhos, né? Porque o prazo é 5 anos. Então, se você tem o seu filhinho que ainda não completou 5 anos e foi interferido o seu benefício porque você não tinha a carência necessária, você tem condições hoje de pleitear, de entrar com esse pedido e de conceder, e de ter o seu benefício concedido. Olha que bacana. Retroativo, né? Retroativo. Mas não pode ultrapassar 5 anos. É o limite, é o que prescreve, né? Isso, é a prescrição.
Nossa, mas essa parte dos funcionários que são desligados da empresa e viram, em algum momento, um prestador de serviço, um empreendedor individual, e aí eles param de contribuir, então eles estão prejudicando essa linha, né? Essa linha de vida de contribuição. Tá. E aí eu vou explicar para vocês o que vai ser qualidade de segurado. E aí nós temos algo que a gente chama de período de graça, que é diferente de quem é CLT para um contribuinte individual. Que aí tenta-se, quando eu falar contribuinte individual, empresário ou autônomo. Tá? Está contribuindo no formato de microempresário lá. Isso. Então, assim, quando você é CLT e você sai, você tem um período de graça de 12 meses. O que é período de graça? Eu posso usufruir do INSS sem estar contribuindo durante um período. Então, eu saí, eu tenho 12 meses. Eu recebi o seguro-desemprego, eu tenho mais 12. Tá? Eu contribuí com mais de 120 contribuições, eu tenho mais 12. Então, para quem é CLT e tiver esses direitos, ter recebido o seguro-desemprego, tá há mais tempo na empresa, às vezes você consegue até ficar com uns 36 meses nesse período de graça. No entanto, são 3 anos que você não tem contribuição. Então, você perde a contribuição, né? Você usufrui, mas você também não tem o direito, não é contado como tempo de contribuição. Contribuinte individual, aquele que a gente paga ali os 20% sobre o salário mínimo, né? Ou os empresários que fazem seus pagamentos aí de 11%. Nós temos 1 ano de período de graça. Mas nós temos a figura do facultativo. Quem são eles? A dona de casa, o desempregado, o estudante acima de 16 anos. Eles não têm a obrigação do recolhimento, mas eles querem contribuir para ter o direito ao benefício. Isso. Porque a partir do momento que você começa a contribuir, você já é um segurado obrigatório. Você já tem a necessidade de fazer suas contribuições. Tá? E hoje a Receita Federal, cada vez mais, ela está cheia de todas as nossas informações. Tudo, né? né? O COF.br não é à toa. Né? Tudo que você vai fazer, você tem que ter a sua senha. Você tem que, né, digitar ali a sua senha. É uma maneira, o quê? O governo está tendo ali todas essas informações. Vai checar uma hora que a sua declaração do imposto de renda... Já vai estar pronta. Porque não tem lógica, assim, a primeira folha, você falar o que você ganha de remuneração, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E na outra folha, que é da declaração do recolhimento do INSS, não tem nada. Você mesmo está se denunciando. Né? No entanto, ainda não está havendo essa cobrança. Mas eu brinco que é uma linha de pipa. Eles estão ali soltando, vai chegar uma hora que eles vão puxar. É o pente fino. E aí, o que acontece? Eles podem requerer, uma vez que você cai, né, na malha fina, eles podem retroagir aí os últimos 5 anos. É a famosa sonegação, né? Isso. Aí a gente vai ser pego. Isso. Então, por isso, está essa necessidade de nós termos essa responsabilidade das contribuições corretas. Não só pensando no nosso bem-estar, mas a gente sabe que amanhã depois o governo quer dinheiro. Então, vai vir multa, juros, correção monetária. Porque alguém vai ter que alimentar esse sistema previdenciário, né? Isso. Porque os benefícios continuarão sendo, né, concedidos. E é uma conta que hoje a gente vê na TV, né? É uma conta que não fecha, né? Não fecha, por quê? Porque o governo retira muito dinheiro da Previdência. É verdade. Né? Se nós formos estudar a história da Previdência, a Ponte Rio-Niterói foi dinheiro da Previdência. Olha. Muitas construções foi dinheiro. Então, o nosso maior devedor é o próprio governo. Olha. Maiores devedores de times de futebol. Só que eles não vão atrás daqueles grandes devedores. Eles ficam fazendo essas reformas como se aquele, né, contribuinte, aquele trabalhador, aquela pessoa que sempre contribuiu corretamente fosse o culpado. Oh, meu Deus. Né? Então, é inversão de valores. Sim. Mas eu trabalho há 24 anos. Há 24 anos, nós sempre soubemos que o INSS é superavitário. A questão é que retiram o dinheiro. A questão é que quem é que deixa de contribuir não é o pobre. É os grandes empresários. Exatamente. Porque os grandes empresas. Porque o pobre automaticamente é descontado na folha dele. Na folha. Não tem o que fazer, né? Ou aquele que é que faz o empresário, carnezinho. É ali, ó. Você tem o prolabório. Ou eu sou um autônomo, mas se eu quero me aposentar, são aquelas pessoas que elas têm mais preocupação ainda. Sim. Porque eu preciso logo me aposentar. Então, aquelas que eles pagam certinho. Direitinho. Isso. Agora, só voltando, se você passou aquele período de graça, e aí você perdeu a qualidade de segurado.
Então, para você recuperar, aí você tem que começar a saber trabalhar. quais são as carências. Então, para questão do auxílio doença, você precisa contribuir Pagar 6 de novo. meses para você readquirir A carência qualidade. de novo. Isso. Puxa, doutora, eu fiquei doente. Às vezes aparece. Tive um câncer, tive qualquer outra situação ali. Quando eu parei de contribuir, aquele período é considerado pré-existente. Então, você voltou a contribuir. Eu quero um auxílio doença porque eu estou com câncer. Não, o câncer aconteceu quando você estava no período pré-existente. Existiu um agravamento. Opa, aí sim, eu tenho direito de entrar com auxílio doença em virtude do agravamento. E aí pode, o câncer, ele é um auxílio, é pré-existente? Aí, Então, por exemplo, no caso, depende, a pessoa pode vir voltar a trabalhar, Então, ou não o que acontece, o câncer? Eu não preciso do câncer propriamente dito de carência. Certo. Eu tenho que estar na qualidade segurada. A Eu não contribuição em preciso dia. ter aqueles 6 meses, né? Acabou, né? Tem o exemplo do câncer, posso introduzir vocês a ele. Sim. Mas o câncer, existe uma lista de doenças que você não precisa estar carência, mas você tem que estar na qualidade segurada. Entendeu? Ou seja, independente se você está com uma doença muito grave em tratamento, é não deixar de contribuir, Isso, né? não perder a qualidade segurada. Isso, porque, e dependendo do valor que você faz, às vezes assim, eu posso contribuir com teto, não, eu posso contribuir com mínimo. Então, isso é importante, buscar uma orientação, né, de uma advogada especializada nesta área. Gente, aí fica a dica. Doutora Shirley. Doutora Shirley, faça Shirley a Prado. consulta, né? Se oriente, faça o planejamento previdenciário, para depois, no final da vida, né, as pessoas falam assim, Não tem nossa, mas se eu né? soubesse, eu contribuía com mais 10 a mais, com mais R$50 a mais, né? E às vezes não faria tanta diferença. Então, é importante, né, muito ter essa importante. informação. Não só, puxa, eu tenho condições de melhorar a minha contribuição, como, nossa, é preferível, então, você pagar um valor menor, Qual mas é o ficar valor, pagando. menor? É sempre um salário mínimo, sobre um salário mínimo. Então, você pode ter o simplificado, que é 11% do salário mínimo, só que aí você só vai receber um salário mínimo. Certo, E você só pode se aposentar por idade. certo. Não, eu estou contribuindo sobre 20% do salário mínimo. Então, eu posso contribuir sobre 1, 2, 3, até o teto. Tá? E aí, qual é a vantagem? Eu posso me aposentar pelas regras de transição. Não preciso esperar ter os meus 62 anos de idade, mas se eu já tiver os outros requisitos, de repente eu entro em outras regras de transição. Se eu já tiver trabalhado uns anos atrás, eu posso me aposentar mais cedo, com valor melhor, mas tudo isso é o planejamento, é ali que a gente vai ter condições. Fazer uma simulação, Isso. né, colocar, planilhar Precisa. mesmo, E né? aí, qual é o documento essencial? Eu falo que, se a gente pegar o trabalhador há uns 5 anos atrás e falava sobre o fundo de garantia, ele só sabia se a empresa estava contribuindo ou não quando ele era demitido. Aí tinha aquela surpresa, não é? Meu Deus, a empresa não contribuiu nada com o fundo de garantia. Hoje, quando você pergunta, e aí o seu fundo de garantia? Ele já fala, peraí, doutor. Ele já entra no aplicativo e já vê lá. e já sabe. Já sabe, né? Se a Não é? empresa tá ok, se está Então, caindo hoje, certinho. dificilmente uma empresa está devendo Não fundo deixa de garantia, pagar, porque né? todos os funcionários São estão ali. fiscais. É. E o INSS, a gente precisa fazer isso também, até mesmo para a gente ter a segurança se as contribuições que nós estamos fazendo, se elas estão corretas ou não. Que é um documento que a gente chama de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. No aplicativo do meu INSS, você tem acesso a esse documento, que tem que constar desde a sua primeira contribuição. E se esse documento estiver errado, o seu benefício vai estar errado, porque o INSS vai ver somente esse documento. O cálculo em cima daquilo ali, né? Que foi pago, né? Isso. Então, por isso que o planejamento previdenciário, ele vai fazer um pente fino nesse documento também. Tá certo, tá errado, consta ali, tá de acordo com a sua carteira de trabalho? Tá de acordo com o seu carnezinho? Porque, às vezes, tá de admissão e não tá de emissão. Um exemplo, você trabalhou 5 anos. Se lá a empresa só contribuiu com 1 ano, eles vão verificar só 1 ano. Ou então, tá bom, aquela data apareceu ali, a data de demissão. Mas não tem todas as contribuições. Aquilo que faltar vai ser um salário mínimo, não importa que ele estava contribuindo com o teto. Então, todas essas informações, elas são necessárias
para que a concessão seja realizada corretamente. Quando eu faço uma revisão de aposentadoria, eu tenho um contrato que muitos períodos de empresa que não foi computado. E aí a pessoa recebe só um pouquinho e fala, nossa, é uma porcaria esse INSS mesmo, né? E não, tá ferrado. E foi uma falta de atenção do próprio funcionário em não observar ali, né? Isso, porque se eles acham que aquele período precisava de uma documentação para comprovar, tinha que ter entrado com pedido de exigência, de carta de exigência ali no... Mas a maioria das pessoas, o INSS incentiva, você não precisa de ter o intermediário. Só junta aqui a sua documentação, né? Digitaliza que você vai receber automaticamente o seu benefício. Eles olham, colocam um documento, não verificou direito, eles só interferem, a pessoa não sabe por quê. Exatamente. Ou concedem, mas concedem erradamente, né? Equivocadamente, com valor inferior. Diferenciado. Mais uma vez, a importância de ter um profissional especializado nisso para poder a gente não ser passado para trás. Não é? É porque, né, até a própria palavra do Senhor fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E é em todas as áreas. Todas. Sim. É verdade. E a gente não é obrigada a saber de tudo, né? Não. Por isso que existe, por isso que as pessoas, por isso que a doutora Sheila, a gente estudou provavelmente por mais de 5 anos, há 24 anos trabalhando com anos. A isso. gente sempre tá. atuando. Teve a reforma da Previdência, você estuda tudo de novo. É, Porque mudou tudo. os cursos de atualização, Precisa. então, ou seja, é profissional que corre atrás da informação para poder oferecer o melhor para o seu cliente, né? Coisas que muita gente não sabe, até dos direitos que elas têm. Que com o decorrer dos anos vai mudando, a lei vai favorecendo, né, situações. Nós estávamos num evento e a doutora comentou alguma coisa sobre médicos, pessoas que trabalharam de linha de frente na pandemia. Fala um pouquinho, doutora. É uma legislação, né, que foi, em 2022, foi concedida, a gente tem a lei e não é divulgado. Né? Quando teve a pandemia, quando nós estávamos reclusos, nós tínhamos os profissionais da saúde que estavam na linha de frente. Exatamente. E esses profissionais abdicaram o quê? Da sua família, muitas vezes da sua saúde, porque Da era vida, eles. né? Colocaram a sua vida em risco Colocaram para sua cuidar vida em de risco outras mesmo. vidas. E ali ninguém sabia o que estava acontecendo, o que era aquilo, e quantos daqueles profissionais acabaram se prejudicando, se contaminando, Morrendo e até. ficaram incapacitados, e muitos perderam sua vida. Então, essa legislação é uma indenização para quê? Para aqueles profissionais. Então, não é para todo mundo que teve Covid, não. Não. Então, nós temos um período específico, que é o chamado ali daquela época, que foi considerado como pandemia, para aqueles profissionais Da área da área da saúde. saúde, e aí estende um pouquinho. Até mesmo, puxa, era da cozinha, mas por quê? Porque eles levavam comida para as pessoas. Era da limpeza, mas por quê? Porque Tava estava ali limpando limpando. aquele ambiente. Aí as meninas da recepção, por quê? Porque recebia aqueles doentes. Então, é lógico que você tem que fazer prova. Né? Não é simplesmente, eu tive Covid. Né? Dificilmente quem não teve. Mas você é um público específico e ali também, de repente, motorista de ambulância, os funcionários de ML, os coveiros, porque eram pessoas que estavam ali direcionadas para aquela situação. Então, existe uma indenização em que você ficou incapacitado para o trabalho, quer dizer, você teve que parar de trabalhar por conta das consequências. Então, você tem até 50 mil para você receber. Tem um direito. Tem o direito. Puxa, faleceu. A família desse profissional... Tem direito a essa indenização. Tem direito a essa indenização. Ele tinha filhos menores. Esses filhos vão receber também uma indenização de 10 mil até completar 21 anos. Vendo. Estava na faculdade até 24. E é óbvio que é tudo documentado, é tudo ali. Você tem que provar que a pessoa estava lá, tem que provar o porquê, então, né, o motivo Trabalhava, do falecimento. né? Trabalhava, Ter um documento. teve as consequências, teve o falecimento, está incapacitado. Uma vez que você tem um processo correto, Tem fundamentado, Você entra com pedido, né? isso, você entra com a ação e o governo já reconheceu, quer dizer, ele concedeu, tem a lei. Mas muitas pessoas estavam entrando ou eles estavam contestando. Agora não, já existe uma determinação, né, para os advogados gerais da União, da AGU, que a partir do momento que ele é intimado de um processo, ele analisa. Está correto? Ele já propõe um acordo. Então, quer dizer, quantos profissionais aí que
foram prejudicados que têm direito a receber essa indenização. Mas não tem o conhecimento, porque não há a divulgação. Né? Por isso que a gente estava fazendo um trabalho ali de formiguinha. Aproveitando você conhece alguém, fala que existe, aí, corre atrás, procura. Eu falo muito, né? Vocês têm eventos de médicos, eu falo, gente, graças a Deus, se vocês estão aqui, é porque vocês não tiveram essa situação. Mas, com certeza, vocês conheceram alguém que teve. Então, vocês são porta-voz, né, de uma informação tão valiosa. Tão importante. E que provavelmente vai ajudar muita família, Com porque certeza. realmente muitas pessoas acabam passando apuros financeiros, porque às vezes a pessoa que era o provedor da família deixou de prover, né? Por ter se dedicado durante o período, né, de Covid. Gente, então, ó, compartilha esse vídeo aí para todo mundo da área da saúde. Escreve eu quero. E vamos, ó, vamos contar novidade Vamos agora? Vamos contar Vai. novidade. Atenção, pessoas. Você que ainda não tem um planejamento previdenciário, e eu gostaria de saber como é que faz para você se aposentar, quais são as melhores estratégias. A doutora Shirley vai sortear para a gente hoje. Uma única pessoa vai ganhar um planejamento completinho, né, previdenciário. Com todo o direcionamento, com toda a orientação dela. E para você ganhar, é só você assistir esse vídeo. Até agora você está assistindo, escreve aí, eu quero. Só escrever, eu quero, tá? Para você participar desse sorteio. Mas em paralelo a isso, vocês vão compartilhar, porque a informação que ela acabou de passar pra gente é importantíssima. É muito valiosa. É então, verdade. pega nesse dedinho aí para compartilha com todos os profissionais da área da saúde. Eu todos sou os profissionais seguidora da área da dela e saúde. toda vez que ela vai em uma rádio, um podcast, que ela vai dar uma entrevista, eu fico ali observando. E tem umas perguntas também, doutora, que eu queria que você falasse um pouquinho. Crianças, né? Mães que têm crianças com TDAH, com autismo. Autismo especiais. Essas mães, o que elas precisam fazer, assim, para conseguir também uma ajuda do governo, em primeiro lugar? Tá. Quando nós falamos de benefício, significa que você contribui. Tá? Então, todo mês ali, seja o carnezinho, com TSLT, desconto até na folha. Certo. Mas existe o que as pessoas costumam chamar de LOAS, né? Porque LOAS é o nome da lei. Que é o que a gente estava conversando. Que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é o PPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Por quê? Você nunca contribuiu, mas você tem os requisitos, como uma pessoa com deficiência, que é onde entra as crianças, né, autistas, ou qualquer outra patologia que a pessoa adulta tem, ou quando você é uma pessoa acima de 65 anos e demonstra ali a sua vulnerabilidade econômica, então você tem direito a esse benefício assistencial. Assistencial. É como uma ajuda do governo, ele nunca contribuiu. Não é obrigado o governo pagar a vida toda, mas... Isso, por isso que na legislação fala que a cada 2 anos tem precisa ter a renovação. Então, você precisa ir lá de novo no CRAS, né, verificar o CAT único, atualizar seu CAT único, para saber se a sua situação financeira continua a mesma ou não. Porque como é um benefício assistencial, tanto que ele nem tem 13º. É justamente para auxiliar essas pessoas. As mães de autismo, eu falo assim, o maior índice de divórcio é quando existe uma criança autista. Nossa. É absurda. Gente. Aquele momento que mais a família tem que se unir, é onde que tem um índice de divórcio mãe, né? absurdo. Que acaba ficando com aí toda a ela está responsabilidade, sozinha, com uma sem criança dinheiro, que requer todos os cuidados, porque Atenção integral, né? quanto mais cedo você tiver um tratamento, mais fácil ela tem de desenvolver, né, até ela ter ali sua autonomia. Né? Isso. Mas ela precisa de um tratamento quanto antes. E como que essa mãe vai trabalhar? Então, eu vou falar LOAS, porque todo mundo já sabe, né? O PPC. Então, é um benefício assistencial que uma vez que você vai mostrar a sua vulnerabilidade financeira, vai mostrar ali documentalmente do médico, que aquela criança precisa ter esse tratamento, ou um adulto mesmo, até adulto, que tem esses problemas, e aí ele vai conseguir esse benefício. Só que a cada 2 anos você tem que recadastrar, tem que estar no CRAS mostrando ali que a situação não alterou. Porque senão, qualquer coisinha corta. Corta o benefício. Ai, gente, corta. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. E aí, quando você fala ente familiar, é quem? É pai, mãe,
filho, né, menores de 21 anos que depende, ou filho solteiro, tá? Ah, tem um filho casado. Ele não faz parte do ente familiar. Não eu pode tenho um colocar primo, ele no cadastro único. Eu tenho um primo que veio lá do norte e está morando aqui comigo. Não faz parte da tua família. Não faz. E muitos erros que eu vejo Eles que colocam... as pessoas, né, sem ter esse conhecimento, mas por ser muito correta, né? Não, a minha família, eu tô com 10 pessoas dentro de casa. Mas por quê? Porque meu irmão ficou desempregado, veio ele, a família toda morar comigo. Olha aí. Mas são pessoas distintas. Só que aí lá no CRAS eles vão travar se você tiver algum benefício. Mas aí você tem que demonstrar muito bem. Essa aqui é essa família A, essa família é B. A renda dessa não tem nada a ver com a renda dessa. Que é diferente do que você está falando de baixa renda. Eu quero fazer uma contribuição de 5% de baixa renda. Aí entra todo mundo. Entendeu? Agora não, é de PPC. É só os entes familiares. A sua avó, não entra. Pai, mãe, filhos, entendeu? Está ali. Aquelas pessoas, os irmãos, tios, não entra. Ele é casado? Não entra. Seu irmão é seu irmão, mas ele é casado? Não entra. Se ele é solteiro, entra. Divorciado, assim? Não. Não? Não. Não entra. Não entra. E precisa estar morando junto? Aí precisa, isso. Tá. Aí você leva os documentos pessoais, carteira de trabalho, né, comprovante de residência, para provar que aquelas pessoas moram lá. Entendeu? Aí é onde a pessoa mostrando que não tem, né, que tem muita família que recebe, que é o tal do Bolsa Família, né? Mas assim, até qualquer coisa também que a pessoa trabalha já corta. Já, por quê? Né? Mas é assim também. Quando você está falando de forma administrativa, a lei fala de 1/4 do salário mínimo. Isso. Mas você, às vezes, tem alguém lá que trabalha, mas se eu juntar toda a despesa, e demais, aquela pessoa não consegue suprir. 400 e poucos reais. Entendeu? Não consegue. Então, se eu tenho, tá bom, vou pegar um exemplo da pessoa que recebe R$1.800. Sim. Eu tenho uma pessoa lá que mora junto, recebe 1.800. E aí o INSS fala, não pode receber o LOAS porque o que ele recebe é mais. Só que judicialmente a gente for provar, a luz custa X, a água, alimentação para tantas pessoas, alimentação, essa pessoa precisa de uma alimentação especial. O remédio, não é todo remédio que é concedido pelo governo. Se eu somar tudo e demonstrar para o juiz que aqueles 1.800 não consegue, o juiz não vai negar de você receber o benefício. Isso. Administrativamente é muito difícil, mas judicial não. Entendi. Então, a pessoa tem que ter, ela tem que saber realmente que ela tem benefício e se ela realmente precisa, porque assim, a pessoa vai receber benefício, ela tem que merecer, não. Ela tem que estar dentro dos requisitos, isso. Não é? A gente fala assim, não é que a pessoa tem que estar lá morrendo de fome para ter direito, mas ela tem que ter dignidade, né? Então, a partir do momento que ela vê assim, gente, eu não consigo, tem ali, eu não tenho renda nenhuma, mas a pessoa já tem a idade. Então, ela é uma pessoa que ela pode usufruir e não tem nada de errado nisso, porque ela não tem outra fonte de renda, né? Eu tenho ali, mas, puxa, não é o suficiente. A gente está padecendo aqui, a gente está precisando de ajuda. Então, administrativamente é muito difícil, mas judicialmente, fazendo essa prova, essa planilha, né, demonstrando certinho que há essa necessidade, você consegue. Maravilha. Que bom. Meninas, olha que bacana. Então, ficou aí, várias dicas que a doutora Shirley Prado deixou. E eu quero agradecer muito ela ter vindo aqui. Vai voltar mais vezes, né, doutora? Se Deus quiser. E vocês não deixem de se inscrever no canal, podcast Bate-Papo. Bate-papo entre elas. Entre elas. YouTube, no Instagram, todas as redes sociais. Procura lá, bate-papo.entreelas. E siga também a doutora. Agora ela vai dar o seu Instagram. Doutora, né? Mas DRA Shirley Prado. E ali você vai encontrar vários vídeos pequenininhos, simples, né? De uma maneira clara, fácil, bem objetiva, para que as pessoas possam entender, né, o que eu estou falando. Então, eu falo sobre todos os tipos de benefício e eu tenho também uma live toda terça-feira às 19 horas, que eu respondo. Então, eu tenho um tema e as pessoas podem fazer as suas perguntas e eu vou respondendo ali
ou no ar mesmo, ou muitas fazem as suas perguntas, né? Pelas caixinhas, pelas né? caixinhas, E aí e a ali senhora- eu vou respondendo. Maravilha. Toda Amanhã- terça-feira, Toda terça, às 19 horas. 19 horas, no canal do YouTube da doutora Shirley. E aí gente. amanhã eu vou estar No falando. Instagram. No Instagram. Ah, é no mas eu Instagram. tenho No No Insta- YouTube. Mas a live, no é no, Instagram. a live é no Instagram. No Instagram. No Instagram, Mas gente. depois, né? Isso. Manda E aí pra as ele pessoas sobe. também vão encontrar os videozinhos ali no Facebook, vão encontrar também no YouTube. Ai, que bacana. Né? E amanhã eu vou estar falando sobre o auxílio doença, Olha sobre aí. essa questão dos interferimentos. Por que está tendo tanto interferimento? O que fazer para que isso não ocorra? Ai, gente. Maravilhoso. cada Eu situação, espero né? vocês lá também. Bom, obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Até a Obrigada, próxima.